A paz, meu Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Coronavírus, esse é o tema do nosso assunto de hoje, coronavírus, Covid-19. Então, assista esse vídeo até o final, fique comigo, assista, interaja comigo e pensa comigo a respeito deste assunto tão relevante, tão importante para os nossos dias. Você que está aí do outro lado, como você está? Tá tudo bem? Se guarde, previna, tome cuidado, vigia. Você que é idoso, então, tome mais cuidado. Então, você que não é idoso, cuidado com seus idosos. Por exemplo, eu não fui na casa dos meus pais, tomei todos os cuidados possíveis e não fui na casa da minha vovó, que sempre vou, não fui. Para quê? Para resguardar. Então, tome cuidado. Então, o assunto de hoje, coronavírus. O que você está fazendo? Como está a sua vida? O que mudou? O que você mudou na sua vida? O que você aprendeu de ruim? O que você aprendeu de bom? Qual foi o que você tirou dela? O que você está tirando dessa situação, desta crise? Eu tenho certeza que Deus está nos ensinando coisas. Você precisa aprender coisas a respeito deste assunto. Não importa qual é a mudança que já sofreu a sua vida devido a este vírus, devido ao coronavírus na sua vida. Qual foi a mudança na sua vida? Qual foi a mudança nos seus hábitos? Qual foi a mudança econômica, a afetiva, a correria da vida, no trabalho? O que aconteceu? Como foi? Você precisa aprender algo com esse coronavírus. Você precisa tirar algo de bom. Você precisa aí arrancar alguma coisa aí que não presta e colocar algo de bom, porque não é possível que nós não vamos tirar nada, seja onde for, na igreja, dentro da família, no trabalho, na sociedade, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida espiritual. Algo tem que acontecer, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aproveite esta oportunidade para crescer, para fazer algo bom, para ter uma mudança. Por exemplo, o que eu percebi foi que o coronavírus, ele de alguma forma ou de outra colocou todo mundo dentro de casa, toda a família reunida, talvez não unida, mas pelo menos reunida, para quem sabe se tornar unida, né? Quem sabe para poder bater de frente, que eu digo é conversar, para poder conhecer melhor, ou seja, de alguma forma, para poder economizar. Por exemplo, estou aí economizando um pouco, economizar na luz, economizar na água, economizar no alimento. Uma coisa muito séria, estragar menos alimentos, estragar menos alimentos. Então, aprenda algo. Tem família que joga muitas coisas, muito alimento fora. Então, você aprenda algo com este vírus. Vamos ler alguns versículos, alguns textos na Bíblia que eu acho muito importante para nossos dias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se por acaso os céus se fecharem e se tornarem de bronze e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos, ou seja, se houver gafanhotos que consumam toda a terra, toda a lavoura, ou se por acaso houver uma pandemia, um vírus que se alastre por todas as nações,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se toda a nação se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Por mais que não tenha sido Deus que tenha mandado o vírus, ele tem um compromisso contigo de tirar esse vírus se nós quisermos. Se você quiser, Deus tira esse vírus. Se você quiser, Deus, ele te abençoa. Contudo, a vontade de Deus, ela é integral, ela é absoluta. A vontade, ele é quem está no controle de todas as nações, então a vontade dele seja feita sempre. Outro versículo, Salmos 91 diz: aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no céu, a sombra do Todo-Poderoso descansará. A sombra de Deus descansará. A sombra de Deus é o Espírito Santo na sua vida, para que você possa te dar, para que o Espírito Santo possa te dar paz, te dar alegria, te dar consolo. Então, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor Deus é a nossa proteção e vamos confiar nele, independente do resultado, independente do que acontecer, independente das mortes, independente do que se alaja, independente de se tocar na minha vida ou não, nós confiaremos nele, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E que você possa continuar lendo aí todo esse capítulo, ou melhor, toda esse Salmos 91, Salmo 91, todo ele, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Salmos ainda 136, que diz assim: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. O Deus dos deuses, só há um único Deus, não existe outro Deus. O Deus Criador, o único Deus que não foi feito com mãos humanas, não é criada. Tudo que é criado, tudo que é criatura, não é Deus, é feição, é obra criada pelo homem, é criatura. Só Deus é Deus em toda a terra, não importa se é em Israel, se é no Brasil, se é na Índia, se é no Egito, se é no Peru, se é no Irã, no Iraque, não importa. O único Deus verdadeiro é o Deus absoluto, o Deus do céu. Ele não foi criado, ele cria, ele dá a vida e tira a vida. Ele foi quem fez tudo, então só ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Salmo 136. Agora, Isaías capítulo 40, profeta Isaías capítulo 40, versículo 12, que diz: quem mediu na concha da sua mão as águas, ou seja, quem botou toda a água do oceano, do planeta Terra e do universo na concha da sua mão, nessa conchinha aqui, ó, da sua mão, e tomou a medida dos céus a palmos, ou seja, ele mediu o oceano, ou melhor, o universo, toda a extensão do céu, em todo o universo com palmos. Só ele, só Deus, porque ele quem criou, foi ele quem criou. E recolheu numa medida o pó da terra, no pó da terra, ou seja, aquela balança de precisão. Deus colocou todo o pó da terra, todo o pó, toda a areia do mar, toda a areia do oceano, da praia toda, ele pegou e colocou naquela balança de precisão, em sua balança de precisão. Por quê? Porque o pó da terra é nada, não cabe nem na sua balança de precisão, aquela balança que pesa graminhas de ouro, e pesou os montes com
peso e os outeiros em balanças, pegou toda as montanhas de todos os outeiros e pesou em uma balança. Só Deus pode fazer isso. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Não teve conselheiro para Deus, ele é o conselheiro mestre, ele é o conselheiro dos conselheiros. Deus não precisa de nada, ele sabe tudo, ele organiza tudo, ele está no controle, ele maestra tudo. Então, na palma da sua mão está todos. Ah, mas por que isto está acontecendo? Por quê? Simplesmente por causa de nós. A nossa ganância, a nossa corrupção, as nossas ostentações, as nossas políticas, a nossa falta de humanidade. Como diz o texto, do que se queixa o homem? Do que reclama o ser humano? Aí o próprio pregador, o próprio pregador diz, senão dos seus próprios erros, senão dos seus próprios pecados. Nós reclamamos de uma só coisa, nós reclamamos dos nossos próprios erros, dos nossos pecados, porque nós construímos aqui e colhemos lá, nós erramos aqui, fraudamos aqui e colhemos malignidade lá no futuro. Então, tudo que o homem plantar de ruim, ele colherá tempestade ruim. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, fique sabendo disso. Deus não tem culpa de nada disso. Deus não tem culpa. Porque o mal que sobrevém para os injustos, também vem para os justos. E preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que a morte dos seus santos? Porque passou desta para melhor. Ou seja, não tem mais o perigo de morrer espiritualmente, porque agora está salvo. Então, agora mais um versículo, quando diz que Samuel, 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, alguns versículos, quando diz que houve uma peste de ratos ali na região dos filisteus, e a vizinhança e os bairros, as localidades vizinhas, houve uma peste de ratos e uma peste de hemorroidas. Os homens, a humanidade, as pessoas, todas elas praticamente com hemorroidas, e aquilo se tornou uma enfermidade horrível, porque não havia cura para aquilo, e os ratos ali tomando conta daquela nação, roendo tudo, as plantações, as raízes, as casas, até que os filisteus, os ímpios, os idólatras, os ateus da época, adoraram o nome do Senhor, pediram misericórdia, e Deus ouviu do céu e acabou com aquela peste, com aquela enfermidade que estava se alastrando, e os homens estavam caídos, sem saúde alguma, sem força nenhuma para poder se levantar. Então eles pediram misericórdia, por quê? Porque eles viram que aquela enfermidade, aquela peste ia detonar, ia devastar, ia consumir toda aquela nação, toda aquela humanidade. E eles foram inteligentes, eles foram racionais e pediram ajuda do céu, porque Deus, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso. Com Deus não se brinca, não se faz chacota, Então, que você possa entender que não foi Deus, e mesmo assim Deus, ele nos ajuda, está pronto a nos ajudar. Ele manda embora qualquer vírus, porque isso para ele não é nada. E lembre-se disso, ele não é culpado. Nós, única e exclusivamente o ser humano é culpado de tudo isso. Como? Não sei, de alguma forma, que até hoje eu não entendi como isso apareceu, como proliferou, como isso
é erro da humanidade. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar, enviar esse vídeo para alguém e assista aos outros vídeos falando sobre o coronavírus e também outros vídeos a respeito de outros assuntos. Até o próximo vídeo, tudo de bom para você. A paz.